verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A negação de Deus. Os rituais do Deus da doença são estranhos e muito exigentes. A alegria não é permitida nunca, pois a depressão é o sinal da aliança com Ele. Depressão significa que renegaste a Deus. Muitos têm medo de blasfêmia, mas não compreendem o que significa. O Deus da doença, de novo, né? Como as pessoas assim se envolvem com a ideia da doença, como a doença é uma coisa séria, diante da doença não podemos alegrar-nos, né? Temos que ser solidários com quem está doente. É muito essa coisa da doença mesmo, né? Se a pessoa está doente, a gente tem que se solidarizar com a doença da pessoa. E é o Deus da doença mesmo. As pessoas estão muito fortes com isso. Tu vê que dizer para uma pessoa, mas você não tem plano de saúde, parece um absurdo. A pessoa não tem um plano de saúde, né? Porque tem que ter, né? Agora, se tu olhar de saúde, não tem nada no plano de doença. Né? No plano de doença, tu não paga aquilo para ter saúde, tu paga aquilo para ter doença. Porque se eu ficar doente, né? Então é o plano da doença, você já está se preparando para ficar doente. Você já está acreditando na doença, que eu vou ficar doente e vou precisar do plano de doença, porque saúde, ninguém assegura para você a saúde, não tem, né? Então realmente, só que se botar lá o nome de plano de doença, ninguém compra, né? Todo mundo sai correndo. É a mesma coisa que vender seguro de morte. Ah, o senhor não quer comprar um seguro de morte? Ah, a gente manda a pessoa embora, né? Mas seguro de vida, isso é interessante, né? Porque vende a ideia para a gente de que vão segurar a vida no corpo. Mas você só ganha se morrer. Porque nem é você que ganha, né? É quem você destinar lá como beneficiário. E nem se sabe se a pessoa vai ganhar, porque depois tu está morto, como é que tu vai saber se a pessoa ganhou mesmo ou não? Então tudo isso é a ideia do seguro, é o seguro do medo, né? Outro dia uma pessoa que estava com medo de avião disse, olha, eu faço aqui um seguro de que o avião não vai cair. Mas tu garante, né? Você paga a taxa aqui, mas se o avião cair, aí se tu vier pessoalmente, devolve o dinheiro. Então é assim, é tudo uma ideia de medo, né, que a gente tem, que coloca isso no Deus da doença. A gente acredita mais na doença do que em Deus. Essa é a ideia. E ele diz que isso pode ser a blasfêmia. A depressão, nós trabalhamos muito essa questão aqui, não é uma palavra médica, é uma palavra emprestada da geografia. Depressão é um buraco no chão, né? Isso é uma depressão. E a pessoa que entra em depressão entra por quê? Por que a pessoa ia entrar num buraco? Porque tem medo. Quando a pessoa está com medo,
ela entra em depressão. Medo do seu próprio fracasso, medo no mundo, né? E no mundo a gente fracassa de um jeito ou do outro, né? Como ele diz a seguir, a morte é o salário do medo, a gente ganha, né? Então é o medo de tudo, né? De tanto que a pessoa entra na síndrome de pânico. Então, se isso vai acontecendo, por que a pessoa, quando está nesse estado, não vai para Deus? Porque a depressão, nesse caso, é embaixo e o céu é em cima. Por que não vai para o céu? Porque tem medo de Deus. Por quê? Por uma crença equivocada de que Deus vai castigar pelos meus pecados. Como a gente está cheio de pecado, em vez de fazer a expiação para desfazer os pecados, a gente vai se esconder num buraco. Aí não tem a ideia do perdão, então está negando a ideia de Deus. E renegar é negar duas vezes. Então a depressão, quando a pessoa entra na depressão, se renegar é negar duplamente, então é isso que acontece. E quando que a pessoa sai da depressão? Como é que ela sai? Quando a pessoa está num buraco escuro, a saída é onde tem um ponto de luz. Se Deus é luz, é nessa direção que a gente sai da depressão. Mas e o medo do castigo pelos meus pecados, pelos meus erros, pelos meus equívocos? Né? Por isso que a pessoa vai para baixo e não vai para cima. É medo do castigo, a ideia de que Deus castiga, que é uma ideia equivocada que está na mente daquele que está com medo porque cometeu erros e projeta que Deus vai castigar. Não tem castigo de Deus. Isso não existe. Isso é um equívoco. Se você pensar, se Deus é puro amor, né? E a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno, o castigo é ir para o céu ou ir para o inferno? Se olharmos por esse modo de perceber. Aonde que você é castigado? Pelos teus erros. Quem castiga? É Deus ou o diabo? E como é que a gente acredita que Deus vai castigar? Mas essa crença equivocada joga a gente na depressão. Então tu negou a Deus quando cometeu os erros e agora nega de novo quando você está na depressão. Que é o oposto realmente do céu, né? Assim, já está caminhando na superfície do planeta. Já está negando a Deus porque não está no céu, está pisando no chão. Né? E agora ainda se enfia no buraco. A gente acredita que está seguro quando está pisando no chão, né? Outro dia eu vi uma menininha dizer, estava no shopping, as pessoas pensam que estão seguras porque estão pisando no chão, elas mal sabem que embaixo não tem nada. É porque ela estava andando no shopping e tinha, né, no andar de cima, embaixo era vazio o andar de baixo. Né? Mas eu já passei isso para o planeta. E que sabedoria! Né? Que a gente acha que está seguro pisando sobre a superfície do planeta. E o que tem embaixo? Nada, né? Tu pensar do lado de baixo, lá do outro lado do planeta, não tem nada. Então tu está andando sobre uma coisa totalmente insegura. E a gente acredita que é a nossa segurança. Que a gente aqui está seguro. Então a gente constrói em cima dessa superfície e acredita que é uma situação segura. Então, eu acho que essa ideia é renegar Deus duas vezes. Aí ele associa isso à blasfêmia, filho de Deus, né? Se tu nega Deus, tu nega quem tu és, a tua identidade, não te identifica mais com Deus. Não reconhecem que negar
a Deus é negar a sua própria identidade e, nesse sentido, o salário do pecado é a morte. O sentido é muito literal. A negação da vida percebe o seu oposto. Assim como todas as formas de negação substituem o que é pelo que não é. Ninguém pode fazer isso realmente, mas é indubitável que podes pensar que podes e acreditas que o fizeste. O salário do pecado é a morte. O que quer dizer o salário do pecado é a morte? Que é o preço do... É o que tu ganhas, né? O salário é o que tu ganha, né, com o pecado, a morte. Agora, porque tu acreditas nisso, né? Então, porque tu não desfaz o pecado, então tu ganha com isso sempre, tu acredita que é a morte, né? O salário é o preço, é o que tu ganha em troca do pecado, a morte. Agora veja, ele fala da ideia da vida e da morte. Então a gente antigamente dizia assim, a pessoa está correndo risco de vida. Você vê que não falam mais isso, né? Está correndo risco de morrer. Porque a vida é eterna. Então a vida não está em risco, mas corre o risco de morrer. Então, melhorou, piorou. Outra vez também não está coerente, né? Porque se a gente pensar, está correndo o risco de morrer, também é uma crença de que a vida não é eterna. Então outra vez a vida está em risco. Se olhar assim, porque pode morrer. Né? Então não corre risco de vida porque a vida não é o corpo. Mas corre risco de morte, e a morte é o fim da vida. A confusão que nós fazemos com as palavras é uma coisa impressionante. Né? Então por isso que a gente não consegue entender. É muita palavra que desvia a nossa compreensão. Parece que as palavras não foram feitas para comunicar, foram feitas para bloquear a comunicação. Porque se fala, desvia do centro, desvia da nossa atenção daquilo que é, a gente fica sem entender. Porque nós somos levados pelo fluxo das palavras. Então é risco de vida, então é risco de morte. Se a morte é o fim da vida, então a vida está em risco. Não há como compreender isso se nós analisarmos visto desse ponto. Não reconhecem que negar a Deus é negar a sua própria identidade. E nesse sentido, o salário do pecado é a morte. O sentido é muito literal. A negação da vida percebe o seu oposto. Assim como todas as formas de negação substituem o que é pelo que não é. Olha, a negação da vida percebe o seu oposto. O oposto da vida é a morte. Então negar a Deus é negar sua identidade, é negar a vida. E aí tu percebe o oposto, tu percebe a morte. Assim como todas as formas de negação, tu percebe o que não é como aquilo que é. Ninguém pode fazer isso realmente, mas é indubitável que podes pensar que podes e acreditas que o fizeste. De fato, como fica compreensível que ninguém de fato pode fazer isso realmente. Acreditar que a vida está em risco ou no oposto da vida, então deixa de acreditar, começa a acreditar na morte. A depressão é acreditar na morte, é negar a Deus. E como as pessoas estão em depressão. Eu estava hoje e uma moça estava comprando alguma coisa ali na loja. Ele disse, olha, estou precisando porque o mundo está muito louco, está todo mundo em estresse, todo mundo em depressão, está todo mundo muito ruim, está todo mundo doente, está todo mundo desesperado, está todo mundo em pânico, não sei o que falta,
tudo está faltando, falta tudo para todos. Aí diz, falta a religião. Aí não, isso não. Eu disse, por quê? Ah, porque eu entrei numa religião e daí no começo parecia muito bom, depois aquilo não fazia mais sentido nenhum, aí eu saí, aí entrei numa outra, aí a outra parecia muito bom, mas depois eles começaram a falar isso não, aquilo não pode fazer, aquilo está errado, ai, para com isso, tudo está errado, aí saí também. Então por quê? Porque a gente não questiona os erros, a gente questiona o que está certo. Então a gente acredita no... Deixa de acreditar, ah não, a vida não está em risco, mas agora corre o risco de morrer. E daí? Morrer não é o oposto da vida. Então, não mudou nada. Só mudou de um lado para outro, mas não mudou o conceito, não mudou a compreensão. Não clareou que isso é impossível, que realmente ninguém pode fazer isso, mas tu pode acreditar que é possível. Que a morte pode substituir a vida, porque é o oposto da vida. E aí tu acredita na morte. Até mesmo que a morte pode ser uma solução para sair da vida. Ou que ela pode solucionar alguma coisa. Não te esqueças, porém, de que negar a Deus inevitavelmente resultará em projeção, e acreditarás que outras pessoas e não tu fizeram isso a ti. Tens que receber a mensagem que dás, porque é a mensagem que queres. Podes acreditar que julgas os teus irmãos pelas mensagens que te dão, mas os tens julgado pelas mensagens que dás a ele. Não lhes atribua a tua negação da alegria, ou não poderás ver neles a centelha que traria alegria a ti. É a negação da centelha que traz a depressão, porque sempre que vês os teus irmãos sem ela, estás negando a Deus. Projeta os próprios erros no irmão. Aquilo que a gente vê no outro que está em nós, porque aqui na realidade o que tu vês é o que tu dás ao outro, porque dar e receber tem o mesmo sentido, né? Tem que tirar a telha da cabeça do irmão para que apareça a centelha. A centelha divina. A cabeça centelha. É nessa parte que está a centelha que entra a luz, né? Por onde flui a luz do sol, né? A luz de Deus. Eu estava conversando com essa pessoa e daí outra pessoa que estava ali, que estava ouvindo, disse que é diretor de uma comissão da igreja, de uma cidade aqui. Disse, eu concordo com você, é assim mesmo. E aí depois, mas a igreja cometeu tantas, referindo-se a uma instituição que cometeu muitos erros, das fogueiras, né? Eu disse, mas vocês vejam que a fogueira hoje é virtual, mas a gente queima tanta gente, né? Com nossos julgamentos, né? É a mesma coisa que queimar ou não queimar, e quem diz que queimou ou não queimou, não sei, né? Tem tanto diz que a gente também não sabe se pode acreditar fielmente em tudo
que se fala a respeito de tudo, né? Então tem que ver onde está o fundamento das coisas. E as pessoas podem ter errado, que pertencem às instituições, e podem continuar errando, mas elas estão lá. A pessoa que frequenta uma instituição, ela pode não estar iluminada agora, mas ninguém é iluminado antes da iluminação. Antes da iluminação a pessoa está lá. Até que um dia essa telha quebra, que está bloqueando a luz. Até que essa telha, de tanto, não tem o ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, raio mole, um raio de luz, né? A luz mole em telha dura, tanto bate até que fura também. Vai furar. E aí, a hora que furar essa telha, aí tu fica sem telha e aparece a tua centelha. Né? E essa é a centelha divina que está guardada e escondida por nós mesmos. Aí a pessoa se ilumina, porque entra a luz na mente, mas até se iluminar, não está iluminado, porque ainda não aparece centelha. Né? Então, quem está indo lá, tanto bate até que fura. Um dia vai acontecer. Mas quem não está indo em nada, porque julga isso, julga aquilo, julga tudo, aí quem não está embaixo da cachoeira não se molha, né? Tem que entrar embaixo da cascata. Que aí deixa a água bater na cabeça até molhar. Então a gente tem que estar onde estão os pontos de luz para a gente acreditar que a luz pode furar esse teto que nós fechamos, que está bloqueado para a luz passar. Quem não faz nada é mais difícil, né? A alegria, a gente acha que é o outro, nosso julgamento, a gente acha que é o outro que está negando a alegria dele para nós, mas nós que estamos negando a alegria a ele, a nossa própria alegria, a gente não consegue perceber a centelha. A aliança à negação de Deus é a religião do ego. O Deus da doença obviamente exige a negação da saúde, pois a saúde está em oposição direta à sua própria sobrevivência. Mas considera o que isso significa para ti. A não ser que tu estejas doente, não podes manter os deuses que fizeste, pois só na doença ser-te-ia possível querê-los. A blasfêmia é, então, autodestrutiva e não destruidora de Deus. Ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para estar doente. Esse é o oferecimento que o teu Deus exige, porque, tendo-o feito a partir da tua própria insanidade, ele é uma ideia insana. Ele tem muitas formas, mas embora possa parecer ser muitas coisas diferentes, não é senão uma ideia, a negação de Deus. Pois só na doença ser-te-ia possível querê-los. A blasfêmia é, então, autodestrutiva e não destruidora de Deus. Ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para estar doente. Esse é o oferecimento que o teu Deus exige, porque, tendo-o feito a partir da tua própria insanidade, ele é uma ideia insana. Ele tem muitas formas, mas embora possa parecer ser muitas coisas diferentes, não é senão uma ideia, a negação de Deus. A palavra santo ou são é o mesmo que estar são, estar santo, estar saudável, estar com saúde. Quando
quando a gente nega a santidade ou a sanidade, que o Deus é santo, não é? Então, santo é perfeitamente saudável, pleno de saúde, de sanidade, de santidade. Se nós negamos isso, só podemos ir para outro lado. O outro lado é a insanidade. A insanidade é a doença. Então a doença é o outro Deus, que é o da insanidade. Ou você nega a insanidade ou você nega a santidade. Na verdade, você não precisa negar a insanidade, basta aceitar a santidade. E pronto. Porque se nós aceitarmos o Deus Santo, o Santo Deus, está no Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado é saudado, santo, que é são, é o Deus Santo. O oposto disso, a negação disso, é o Deus insano, é a insanidade, isso é a doença. Então, escolher a santidade é simples, é só a gente estar muito atento o dia inteiro, né? É fazer o vigiai e orai. Vigiai a tua mente para ver se os teus pensamentos são sãos, santos, saudáveis. E se tu observar algum pensamento insano, reza. Reza que o pensamento se esvai. Lá na Índia, no Nepal, no Butão, nos Himalaias, aquelas pessoas lá, eles andam com o livro sagrado na mão. E eles não têm vergonha de ler o livro sagrado, não. E eles não leem em silêncio, eles falam em voz audível para si mesmos. E ficam lá, rezando o tempo inteiro. Eles olham para você, se tem alguma coisa para dizer, eles fecham o livro, dizem bom dia, como vai, tudo bem? Tudo bem. Se rolar um assunto saudável, eles dão sequência, senão eles voltam para o livro. Não pode deixar pensamento ruim entrar na cabeça. Então a oração, ela bloqueia a mente devagar, devagar pelo mundo, de onde vêm as insanidades, de onde vem a falta de alegria, os sofrimentos, a dor. Eles estão vagando por aí. Se a gente não está com o nosso campo, o nosso campo de proteção fechado, eles entram na mente da gente. Alguém já disse, né, que a mente desocupada, acho que é, né? É a oficina do diabo. Então tu tem que manter a mente ocupada. Tá? Mas aqui, para você manter ela sob vigilância. Apenas isso. Se tu vê que vai vir um pensamento inadequado, reza, que o pensamento se esvai. A oração é o veículo dos milagres. Você entra de novo na energia da santidade. Então você vê que os hinduístas, eles têm o japamala. Tá? Eles vão ficar o dia inteiro com aquele japamala lá rezando, tá? Cantando mantra. Tá? Os budistas também têm. Os muçulmanos também têm. E os cristãos também têm o rosário. Tá?
quando eu era criança, a gente via às vezes pessoas andando com o rosário na mão, rezando. Cristãos. Hoje não se vê, né? Bom, pelo menos eu não tenho visto. Deve ter muitos, claro, que ficam rezando o rosário, com o rosário na mão. Enquanto estão andando na rua, enquanto estão fazendo as coisas, eles mantêm a mente sob vigilância. É um método de manter a mente sob vigilância. Porque quando você está em oração, você está com a mente ocupada numa coisa que eleva a tua mente além dos conflitos. É aí que tem muitas formas. O Deus do ego, né? O Deus da doença. Uhum. A negação de Deus com letra maiúscula, automaticamente você já está se alia acredita no Deus da doença. O que são essas várias formas que se apresentam? Tem as, por exemplo, o orgulho, a vaidade, que mais são Egoísmo. 7? Oi? Egoísmo, avareza. Fala dos 7 pecados. A gula. Aí tu coloca, é onde tu devota a tua energia, onde você investe, naquilo que eu estou investindo. Então na onde você coloca, como é que diz? Teu coração está onde você coloca o teu investimento, não é isso? Então aonde você está investindo? Quem são os teus deuses? Eles se apresentam de várias formas, mas na verdade tem uma única, é a negação de Deus. A doença e a morte parecem entrar na mente do Filho de Deus contra a sua vontade. O ataque a Deus fez com que seu filho pensasse que era órfão de pai e na sua depressão fez o Deus da depressão. Essa foi a sua alternativa para a alegria, pois não queria aceitar o fato de que, embora fosse um criador, tinha sido criado. No entanto, o filho é impotente sem o pai, que é a sua única ajuda. O filho acreditou que era órfão de pai. O ataque a Deus fez com que seu filho pensasse que era órfão de pai e na sua depressão fez o Deus da depressão. Ele pensou. Ele pensou que era órfão de pai. Ele perdeu a alegria ou deixou a alegria porque em sendo o criador não quis aceitar que foi criado. Igual a paternidade. Isso. Nossa. Pensou que é órfão de pai. Eu sou eu mesmo. Quando eu era criança, na esquina da minha casa tinha o armazém do seu Fernandes. Era o armazém de secos e molhados. Eu não entendi o que era secos e molhados, mas estava escrito lá na frente, secos e molhados. Você sabe por que se diz secos e molhados? Os secos é feijão, arroz, farinha, batata. Os molhados são vinho, leite. Os líquidos. Você sabe que eu fui entender isso muitos anos depois, mas eu lia secos e molhados e não sabia por que secos e molhados. Então se choveu e estava sem telha, molhou, eles vendem isso também. Essa coisa molhada também. Então, e nos armazéns tinha secos e molhados, né? Estava correto, a água, o vinho é molhado, a cachaça é molhada, o leite é molhado, né? E se vendia tudo nos armazéns ou nas
bodegas, né, da esquina. E lá a gente tinha uma caderneta. Então meu pai dizia, Jorge, vai lá no seu Fernandes, pega a cadernetinha e compra lá farinha. Aí eu pegava a cadernetinha, levava lá, meu pai mandou comprar farinha e botar na conta dele. O seu Fernandes pegava a cadernetinha e anotava lá, 1 quilo de farinha, tanto. No final do mês, meu pai pegava a cadernetinha, ia lá, o seu Fernandes somava tudo, conferia e ele pagava. E tudo eu botava na conta do meu pai. Então, eu era a criança do meu pai. E aí eu fui crescendo, e à medida que fui crescendo, eu não queria mais botar na conta do meu pai, eu queria minha própria conta. Eu queria ter minha conta no seu Fernandes. E aí, quando eu comecei a trabalhar e conseguir um dinheirinho, a primeira coisa que eu fiz foi lá abrir uma conta no seu Fernandes. O seu Fernandes queria abrir uma conta, ia arrumar uma cadernetinha e ia anotando ali. Nossa, eu tinha conta no seu Fernandes, gente. Nossa, que progresso, que sucesso. Não quero mais saber do meu pai. É o momento que me fiz pensar que eu era órfão do meu pai e que isso era o sucesso. Isso era tudo de bom. Né? E depois, quando eu abri minha conta no banco, agora sim. Agora eu sou eu mesmo. Eu mesmo tenho minha própria conta no banco. Né? Aí, passo seguinte, depois dizer para o meu pai, pai, pode ir lá no seu Fernandes, compra lá, manda botar na minha conta. Eu sou o criador do meu próprio pai agora. E é dessa forma que nós tratamos com relação a Deus. Embora somos criados, a gente nega isso, a gente quer negar. A gente quer assumir um pensamento de que ninguém me criou, que eu me criei por mim mesmo. A gente quer declarar que é órfão de pai, que não teve pai, que não tem pai. Mas a gente quer ser o criador. Ao mesmo tempo que eu fui criado para criar eu quero aceitar. Eu sou o criador começa por mim mesmo. Eu sou o criador de mim mesmo. Eu criei isso, eu criei aquilo, eu criei não sei o quê, e aí a gente vai vendo tudo que a gente quer criar. E aí a gente quer criar galinha, né? Eu estou criando as galinhas, que daí você faz a parte do criador, né? Você tem essa coisa que você tem esse poder de criar galinhas. Você cria, aí você planta, você está criando aquilo, os frutos. O ego vai interpretar para você dessa maneira, que você é o criador, porque você que fez. Né? Mas vai dizer para você negar que foi criado, porque se você assumir que foi criado, nesse caso a criação, ela é acreditada a quem criou primeiro. Por isso que o livro diz que tudo aquilo que você cria está guardado para você. Nunca a criação sai da sua fonte, que você não perde nada. Então, se você tem uma ideia, aquela ideia é tua para sempre. Se o outro pegar a tua ideia e materializar, a ideia continua sendo tua, mesmo que ele diga que a ideia é dele. Não é? É tua. E todos os créditos daquela tua boa ideia vão para você. Não tenha dúvidas disso. Não importa se o outro, como o mundo vê, tirou a tua ideia, copiou a tua ideia. Os créditos são teus.
Então, essa ideia é de que todos os créditos, sobretudo que eu criar, pertencem a Deus, porque Ele que me criou. Ele me criou para criar, créditos são deles, são de Deus. Nós não acreditamos até hoje o fato de termos uma lâmpada, Thomas Edison, a lâmpada, tá? A gente não acredita Santos Dumont, a invenção do avião. Tá? Então não importa que quantos aviões mais modernos, mais... Ele criou um avião de hélice, né? Eu nem me lembro como é que era o avião. Primeiro foi dirigível, né? Quase um planador, eu acho, não sei como é que ele fez, mas não, tinha um motorzinho, né? Aquele o avião famoso, né, do Santos Dumont, né? Que voava, né? Deu a volta na torre, né? Mas todos os aviões mais modernos, a ideia é dele, se acredita a ele. Se foi ele o primeiro, se não foi, que fez, não importa. Se acreditou a ele, ao Criador. Ele é o Criador da aviação, então o crédito é dele. Ah, mas eu criei o jato de turbina. Graças ao Santos Dumont, que criou o primeiro avião. Então você está desenvolvendo a ideia dele. Então aquilo que eu crio, eu estou desenvolvendo a ideia original de Deus, que é a ideia da criação, que Ele me criou para criar. Estou apenas fazendo isso. Só que se eu disser que estou desenvolvendo a ideia de Deus que me criou para criar, os créditos vão para Deus. E eu, que estou aqui me esforçando. Então o que eu faço? Corto a conexão e digo, eu me criei a mim mesmo e o que eu estou criando é eu que criei. É isso que nós fazemos. Né? E ainda bota a criação de Deus na minha conta. Ah, o Deus? Sim, eu conheço, eu ensinei como criar. Eu ensinei a ele como fazer isso. Mas é o que a gente faz. Deus sim, já ouvi, sim, ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno. Então, o que a gente faz? É isso. A gente nega, quer negar essa criação. Isso é a negação. Eu disse anteriormente que por ti mesmo nada podes fazer, mas não és de ti mesmo. Se fosses, o que fizeste seria verdadeiro e nunca poderias escapar. Como não fizeste a ti mesmo, não precisas te preocupar com nada. Os teus deuses não são nada, porque o teu Pai não os criou. Tu não podes fazer criadores que não sejam como teu Criador. Assim como ele também não poderia ter criado um filho que não fosse como ele. Se criar é compartilhar, a criação não pode criar o que não é como ela. Ela só pode compartilhar o que é. A depressão é isolamento e, portanto, não poderia ter sido criada. Recebo com alívio, alegria e contentamento a notícia de que tudo que eu fiz é nada. Porque se eu tivesse feito a mim mesmo, todos esses feitos seriam verdadeiros e eu estaria preso a todos eles. Como eu não fiz a mim mesmo, eu fui criado por Deus e Deus não criou essa cacarecada toda. Então isso, tudo que eu fiz, está em desacordo com a criação, porque não compartilha da criação. Porque compartilhar é
estender tal qual a criação é. E se você fizer diferente da criação original, você não está compartilhando a criação. E aquilo que Deus não criou, não é nada. Então, não estamos presos a todas essas coisaradas que fizemos. Aleluia, irmão! Aleluia! Libertação! Chegou o dia da libertação! Aleluia! O dia da libertação chegou! Aleluia, irmão! Finalmente chegou o dia da libertação! Alegria, alegria! Retomemos a alegria. Filho de Deus, tu não pecaste, mas tens estado muito equivocado. No entanto, isso pode ser corrigido. E Deus te ajudará, sabendo que não poderias pecar contra ele. Tu o negaste, porque o amaste, sabendo que se reconhecesses o teu valor por ele, não poderias negá-lo. A tua negação de Deus, portanto, significa que tu o amas e tens conhecimento de que ele te ama. Lembra-te de que o que negas tens que ter em algum momento conhecido. E se aceitas a negação, podes aceitar o seu desfazer. O negaste que negou, que amaste que amou, e aí? A ideia do pecado é que o pecado é contra Deus. Essa é a ideia. No entanto, por isso que ele diz nesse sentido aqui, tu não pecaste, mas estás muito equivocado. Então isso pode ser corrigido, porque Deus vai te ajudar, porque Deus sabe que não poderias pecar contra Ele. Então o que é essa ideia do pecado? O pecado é tudo aquilo que a gente faz e como consequência acarreta um sofrimento para nós mesmos. Esse é o equívoco. O equívoco é achar também que nós podemos pecar contra Deus. Não há como pecar contra Deus. Então, tu não pecaste, porque não há como pecar contra Deus. Pecar contra Deus seria você causar um sofrimento a Deus. Eu causei um sofrimento a Deus. Mereço ser punido e castigado. Essa é a ideia. Esse é o equívoco de achar que nós podemos pecar e que o pecado é contra Deus nesse caso, né? Então, isso tem que ser corrigido, porque nós estamos muito equivocados quanto a isso. Então, tu não pecaste. É a continuação do alívio. Né? Mas estás equivocado, isso pode ser corrigido, e Deus vai te ajudar a corrigir, porque Ele sabe que não podes pecar contra Ele. Não há como. Tu o negaste porque o amaste, sabendo que se reconhecesses o teu amor por ele, não poderias negá-lo. Tu o negaste porque o amaste. Porque sabendo que se reconheceria o teu amor por ele, não poderia negá-lo. Então, o que é isso? Eu não posso negar uma coisa que eu não conheço. Então eu não posso negar o amor. No entanto, tu o negaste porque negaste o teu amor por ele. Sabendo que se reconhecesses o teu amor por Deus, não poderia negá-lo. Então você não reconhece. Não sei quem é, eu nego. Então a negação, toda negação contém em si uma afirmação. Tem uma historinha da Bíblia que ele diz assim, um homem tinha 2 filhos. Aí
Um filho estava lá se divertindo e o outro estava jogando algum jogo lá com os amigos. Aí ele chamou o primeiro filho, João, e disse: João, vai para mim lá na venda do seu Fernandes e compra 1 quilo de farinha. E o João disse: ah, eu não vou. Aí o pai foi lá para o Luiz: Luiz, vai para mim lá na venda do seu Fernandes e compra lá 1 quilo de farinha. Ah, já vou, pai. Qual dos dois foi? Disse que não ia. Por quê? Porque na negação tem uma afirmação. Isso. Porque assim, é impossível negar. Porque negar é afirmar aquilo que foi expresso. Então o que acontece? A negação é tão forte que quem foi o João, que disse: não vou, porque ele negou o pai. Então, por isso que eu digo para as pessoas, quando te pedirem para fazer uma coisa e tu não quiser fazer, não diga não vou. Diga já vou. Já vou, estou indo. E aí não vai. Porque se tu negar, tu vai fazer. Por isso que, às vezes, eu acredito que às vezes aquela pessoa que mais nega a Deus é a que mais está prestes a se iluminar, às vezes. Porque a negação contém uma afirmação. Assim como a afirmação também contém uma negação. Ah, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus, mas talvez nem tanto. Eu amo a Deus, mas talvez nem tanto. Você vai negando. Quer saber? Eu não amo nada. Né? Aí você nega. Né? E quando você começa a negar, você nega uma coisa que você já conhece, que é o amor de Deus. E como você pode negar uma coisa que você conhece, dizendo que não é? É a mesma coisa que a negação que o João fez para o pai, dizendo: não vou. A tua negação de Deus, portanto, significa que tu o amas e tens conhecimento de que Ele te ama. Lembra-te de que o que negas tens que ter em algum momento conhecido. E se aceitas a negação, podes aceitar o seu desfazer. Se a gente aceitar a negação, aceita que conheceu. Então é só desfazer a negação. A igreja geralmente fala que Jesus Cristo veio para redimir os nossos pecados. Né? Será que é nesse sentido aqui? Ele veio tentar ensinar que a gente tem uma outra compreensão de Deus, não aquela compreensão lá do Velho Testamento, que né, o Deus punitivo, que tudo a gente fazia era contra Deus, que Deus ia se vingar. Será que porque ali aconteceu o seguinte, a gente tem que ver o que aconteceu ali. Então, vocês lembram da história de Moisés, né? Moisés, ele foi encontrado navegando no rio Nilo, dentro de um cestinho, né? E foi recolhido pela mãe de Ramsés. Em sendo os dois da mesma idade, eles foram criados igualmente. Ramsés foi criado para ser faraó do Egito. E Moisés foi criado e educado junto com ele. Só tinha uma situação, que como Moisés não tinha, vamos dizer, vamos falar nesse sentido mais mundo para que todos possam entender. Então, Ramsés era real e o Moisés não, ele foi adotado. Então ele não tinha essa realeza. Para quem entende no outro nível o que é realeza, o que é real, o que é realidade, realidade é o que vem do céu.
Então seria o quê? O que se diz a respeito dos faraós? Que eles eram filhos de Amon-Ra. E o que é filho de Amon? Filho de Deus. E Ra é a luz, filhos de Deus e da luz. O que se diz a respeito de Jesus? Que Jesus é filho de Deus e da luz. Então Jesus não inventou uma novidade quando dizem que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele apenas seguiu o que acontecia no Antigo Egito. A concepção pelo Espírito. Assim sendo, o Moisés não passou por esse processo de concepção pelo Espírito. Ele era filho, como se diz, filho dos homens, da carne. Então, o que ele traz? Ele traz o DNA com todas as informações genéticas dos seus antepassados. Aquele que é concebido pelo Espírito Santo, não. Ele é filho direto de Deus. Então, ele melhor pode orientar as pessoas para retornarem para o céu. Essa é a ideia. Como Moisés não pôde governar o Egito, mas ele foi preparado para governar, para reinar, ele busca o seu próprio reino. Então ele foi em busca da terra prometida, como disse o Papa Pio Bento, aqui na terra mesmo, onde ele poderia reinar e governar. E Moisés teria então escrito esse que nós chamamos o livro do Moisés. Bom, quando perguntaram para Jesus a respeito desse testamento, Jesus disse: dou-lhes um novo testamento, sigam apenas este. Isso quer dizer o quê? Que Deus não julgou nem Moisés, nem o que aconteceu, nem o que foi escrito ou descrito, nem o que ali foi acreditado, nem o que está escrito ali, nada. Nem um julgamento, nem uma crítica, nem uma observação sutil. Com toda a sabedoria que ele tinha, ele apenas disse: dou-lhe um novo testamento, siga apenas este. Tá? Então, ele veio, assim como vieram os faraós anteriores, para ensinar o caminho para o céu. O caminho para o céu é esse. Então, no Novo Testamento, no novo assim chamado Novo Testamento, que não é novo em relação ao que está escrito nas paredes dos templos egípcios, apenas renova o que lá está, ele mostra um caminho de amor, apenas isto. Quando falaram, porque no Egito tinha 42 leis que se observavam, enfim, que eram as 42 confissões negativas, que recomendo que busquem para entender como era interessante os aspectos que eles procuravam observar, né? Já tinha, por exemplo, eu não poluí as águas, eu não poluí meu corpo. Eram dois dessas confissões negativas que a pessoa confessava negando. Eu confesso que não poluí meu corpo. Era uma confissão negativa. Eu confesso que não poluí as águas. E ali estava também, eu confesso que não desejei a mulher do próximo. Ou, isso também valia no feminino, que não desejei o homem da próxima. Isso valia da mesma forma. Então tinha nas duas formas, masculino e feminino. E assim, dali, Moisés teria tirado os 10 mandamentos. Se olhar as 42 confissões negativas, você vai achar os 10 mandamentos lá. Só que ele trocou o nome para mandamentos. Então eu mando, Deus mandou. E aí se criou a ideia de mandamento. Se vocês olharem como mandamentos, você vai ver que quem conhece um pouco de linguagem ou neurolinguística ou neurolinguagem vai ver que é uma coisa que Deus não teria escrito dessa forma. Tipo, não matarás.
porque você tem uma contradição. Primeiro é não, depois matarás. Matarás, matarás não. Mato ou não mato? Eu nem sabia que podia. Então, isso, enfim, ficou dessa forma para aquele momento que Moisés estava passando. Serviu lá. E quando perguntaram para Jesus a respeito dos 10 mandamentos, ele disse: sigam apenas um. Ah, mas antes tinha 42, daí Moisés trouxe 10, sigam apenas um. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Fez isso, está resolvido. Não critica, não condena, não nada. Aí, outro dia, uma colega nossa que é professora disse que na aula dela um menino perguntou, são adolescentes desses alunos, né? Perguntou: professora, por que esqueceram essa ideia de ir para o céu, que antes se falava tanto de ir para o céu, não se fala mais? Uma colega imediatamente respondeu: ora, porque quem tem pecado não vai para o céu, e quem não comete pecados, então o céu está indisponível. E já que está indisponível, né, vamos pecar. Porque está indisponível mesmo. Né? Então a ideia é mais ou menos esta. Né? Porque pecamos contra Deus. E a discussão com Jesus aconteceu mais ou menos dessa forma também. Né? Porque as pessoas estavam contestando o que Jesus dizia, porque diz: nós pecamos contra Deus. Essa conversa de vamos para o céu, isso não está furado. Não tem como ir para o céu, nós cometemos muitos pecados. E Jesus dizia, lembre, estão lá na Escritura, mas o céu está a um palmo de suas cabeças. Aqui, ó, daqui para cima já é o céu. Então, quando você quer colher as bênçãos, ó, você põe as mãos mede para ver se não está um palmo acima de vossas cabeças. Aqui. Quando você estende as mãos para cima, colhe as bênçãos do céu, traz para baixo e estende. É assim. Põe as mãos para cima, elas vão estar um palmo de vossas cabeças, põe as mãos para baixo e estende. O céu está um palmo acima de vossas cabeças. Não tem nenhum impedimento para ir para o céu. Vocês não pecaram contra Deus. Pecamos porque fizemos muitos pecados. E pecou e não pecou, e pecou e não pecou. Ah, que coisa. Né? Então me diga uma coisa, porque Deus tentava então dizer: vai reconciliar com teu irmão, né? Vai fazer o que aqui nós chamamos a expiação. Ele tentava ensinar isso para as pessoas. Desfaz. O que está dizendo aqui? Corrige. Você tem equívoco, você não pecou contra Deus, mas está muito equivocado. Equívocos a gente corrige. Né? Deus vai te ajudar a corrigir, porque sabe que você não tem como, não há como pecar contra Deus. Não. Você está equivocado, você está falando coisa que não faz sentido, porque não fazia sentido para eles. Então o que eles diziam? Você está dizendo coisas sem sentido. Por que eles diziam isso? Porque não fazia sentido para eles. Então o que nós lemos aqui hoje? Que você projeta a tua ideia. A ideia deles é que aquilo não fazia sentido porque eles não conseguiam ver sentido em como alguém que pecou pode ir para o céu. E Jesus dizia que podia. Então isso não era a ideia de Jesus, era a ideia deles. Então eles projetavam em Jesus que Jesus falava coisas sem sentido. Como pode ir para o céu quem pecou? E aí Jesus pegou e disse: tá bem, quando vocês cometem um pecado, o que vocês fazem para redimir? Aí vem a história da ovelha. Alguém disse: nós pegamos a melhor ovelha e a queimamos, oferecendo em sacrifício a Deus. Sacrificamos a ovelha. É a ideia de sacrificar o que você tem de melhor.
A ovelha era o que eles tinham de melhor. A melhor ovelha era aquela que valia mais dinheiro. Esqueci de explicar. Era aquela ovelha que valia mais dinheiro. Então, se eles cometiam um pecado, eles queimavam a ovelha, para que não restasse nem a lã, nem a pele, nem a carne, nem os ossos, só cinza, porque até dos ossos da ovelha ainda se poderia obter algum dinheiro, porque até com os ossos você pode fazer alguma coisa, querendo algum dinheiro. Dá ainda para fazer um artesanato com os ossos, eles têm utilidade. Então tudo reduzido a cinzas. Oferecia a melhor ovelha em sacrifício a Deus para a remissão do meu pecado. É como você pegar o teu carro e incendiar ele, até virar cinza. Eu pequei, vou sacrificar, oferecer o meu carro em sacrifício por Deus. Vou queimar ele. E significava tanto assim, tanto assim. Era uma coisa muito valiosa uma ovelha. O que eles faziam era criar ovelhas. Eles eram pastores. Então Jesus disse, e daí vocês acreditam que aquele pecado, daí aquele sim, aquele nós alcançamos a remissão. O que é a remissão? É reverter. Tem esse sentido para mim. Remissão é reversão. É a expiação. Expiei. Esse está resolvido. O meu sacrifício a Deus redimiu-me do pecado. É a redenção. Muito bem. E o que vocês acham que vocês precisavam fazer para que pudessem então finalmente entrar no céu? Alguém disse. Se Deus oferecesse o seu filho em sacrifício por nós, aí significaria que Deus então abriu as portas do céu. Assim como a gente oferece uma ovelha em sacrifício. Ele disse, tá bem. Eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Eu me ofereço em sacrifício por vós, para a remissão dos vossos pecados. Ok? Aí vocês acreditam? Sim! Mas teve alguém que disse, mas como a gente vai saber se tu foi para o céu, que tu morreu? E ele disse, eu vou provar para vocês que a morte não existe. Eu vou ressuscitar em corpo de luz e provarei que não existe a morte. E aí que então foi aquela história lá que culminou lá no tal do crucifício, da crucificação. Aí vocês vão lembrar que Judas, ele disse, Judas, vai você para que se cumpra o que eu lhe pedi. E aí Judas, mas eu, mestre, por que eu? Por que você me escolheu? Escolhe outro. Não, eu quero que você faça isso. Ele obedeceu o mestre e foi lá e entregou o mestre para os romanos. Então, toda a história está fundamentada nisso, muito bem. Então, por isso que o nosso livro aqui afirma que você não precisa fazer mais nada. Jesus já fez por nós. Então, sacrifício, zero. Sofrimento, zero. Você não pecou, você só está equivocado. Está tudo redimido. Jesus já fez tudo por nós. Nós só estamos equivocados, pensando que não, e ainda pensamos que pecamos contra Deus. Assim como pensavam há 2020 anos atrás. Eles, não, você ainda está equivocado, não caiu a ficha. Ele já fez tudo, você nunca pecou contra Deus, porque pecar contra Deus é impossível. Só está equivocado. Isso você corrige. A correção é o plano da expiação. É corrigir os erros.
você corrige e desfaz, pronto, pode ir para o céu, não precisa sacrificar o seu carro. Não precisa queimar sua ovelha. Não precisa sacrifício nenhum. Ah, mas para ir para o céu tem que ter sofrimento. Não, isso é um equívoco. Vai para o céu, entra no céu com alegria, não com sofrimento. Sofrimento no céu não entra, graças a Deus. Porque já pensou, a gente se esforça aqui para ir para o céu, se devota tanto, chega lá, olha, acabou de entrar um sofrimento no céu e está contaminando todo mundo. Para com isso. Sofrimento no céu não entra, só alegria. Então, é isso. Quando você aceitar a alegria, você aceitou o céu. Quando você aceitar o sofrimento, você aceitou os deuses da insanidade, porque isso é insano, acreditar no sofrimento. Se Jesus já fez tudo, ele já redimiu todos os nossos, não os pecados contra Deus, mas os equívocos que tínhamos contra Deus. E ele provou também que a morte não existe. A gente falou sobre morte hoje. Não existe morte. Não tem. O que tem é a vida. A morte é a ideia equivocada do oposto da vida. Isso também não existe. Então não há risco de morte, porque não há risco de vida. A vida é eterna. É só corrigir os nossos equívocos, porque ele diz que estamos equivocados, e próprio Deus vai ajudar-nos a corrigir isso. Estamos corrigindo agora. Está sendo corrigido na nossa mente agora. Todos esses equívocos. Então, é só nós fazermos a nossa pequena parte, que é corrigir na nossa mente aqueles equívocos que ainda acreditamos que cometemos, não contra Deus, porque contra Deus não é, mas contra mim mesmo, ou contra os outros irmãos. Então vai lá, reconcilia, acerta. Se tem uma dívida, paga a tua dívida. Se tem um equívoco, vai lá e conserta. Então, esse é o plano da expiação. É a ideia do perdão. Temos que perdoar, temos que dar o perdão. Dê o perdão. E pronto, você resolveu. Isso é fazer expiação. Isso é fazer a correção do equívoco. E aí está a remissão dos pecados. Então, a igreja sim está certa quando diz que Jesus veio para nos ensinar a remissão dos pecados. Além de ensinar, ele fez por nós. Então, o símbolo da cruz, com Jesus na cruz, que os cristãos usam, é para lembrar isso. Ele já fez por você. Quando diz, Jesus morreu na cruz por você, o ego vai interpretar, o cara morreu por você. Mas ele diz que a morte não existe, então olha a cruz como símbolo do ele já fez, e olha o Jesus ressuscitado como símbolo de que a morte não existe, que ele não morreu coisa nenhuma. Ele apenas nos ensinou mais uma lição de amor. Então lá no YouTube tem o vídeo Lições de Amor. Tem o 1, o 2 e o 3. Para entendermos bem essa história da crucificação no nosso canal. Então, assistam no nosso canal lá, Lições de Amor, parte 1, parte 2 e parte 3. E vocês vão entender melhor toda essa parte aí, da remissão dos pecados, do que aconteceu de verdade, para fazermos na nossa mente a correção desses equívocos com relação à crucificação, ao sofrimento, à dor, se temos que sofrer, se temos que guardar os deuses insanos da doença, do sofrimento, da dor, ou se aceitamos o Deus da verdade, que é o Deus da sanidade, da santidade, da luz na nossa mente, e voltamos para a alegria.
Nossos pecados já estão redimidos. Apenas vamos corrigir os nossos equívocos. Esse é um equívoco de que Deus vai castigar porque pecamos contra Deus. Talvez seja o maior equívoco dos nossos sistemas de crença. E aí vai como cada um entende. Porque quando diz, Jesus veio para nos salvar, veio. Salvou? Veio e salvou. Se ele veio para salvar, ele veio para nos salvar, mas se distraiu e foi fazer outra coisa. Não, ele veio e fez. Ele veio para isso e cumpriu. Nos salvou. Do quê? Dos equívocos. Pronto, estamos salvos. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, já que ele fez a dele, para nós nos salvarmos, agora que a gente tem a compreensão ótima. Então o que eu tenho que fazer? Só tem os equívocos que têm que ser corrigidos. Pronto, vou corrigir meus equívocos. Isso é a expiação. Fácil e simples assim. Aceita a alegria. Agora, e o que eu tenho que fazer? Porque eu não estou me sentindo alegre. Então, vou fazer a correção dos equívocos. Porque a ausência da alegria é a presença de equívocos. Desfaça os equívocos e a alegria se faz presente. O céu é pura alegria. Perguntei e responder-se-vos-á. Se ninguém pergunta, não tem resposta. Obrigado por perguntar. Aí eu me lembro também, cada vez que eu lembro eu reforço. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.